Vamos começar o shiur. Enviaram. Estamos na página 224. Então, na verdade, não tínhamos visto, até agora estamos vendo, na verdade, que a gente, dentro do conceito de fé, temos que saber que o poder que tem a Tfilá. E aprendimos isso, vimos de quem? De Rachel Imeno. Mas mais ainda de Leá. Que vimos de Leá, que ela tanto tinha, que a Torá nos conta que ela tinha os olhos tão chorosos de tanta Tfilá que ela fez. E na prática, Kadosh Baruch Hu não somente atendeu a tefilá dela, todos os movimentos, entre aspas, que Hashem fez, para quê? Para que no final Jacob venha casar com Leá e ela não caísse, por assim dizer, nas mãos ou nas garras do Esav. Então, nós vimos o poder que tem a tefilá e cada um devemos, concluímos, devemos insistir, e o fato que talvez você pensa, mas Deus não está me ouvindo, tem que insistir que Hashem com certeza está ouvindo e talvez ele queira para as tefilot e mais ainda. Nós tínhamos mencionado, inclusive, o exemplo de Moshe, que chegou um momento que Hashem falou para Moshe, chega de pedir, porque eu vou ter que te conceder. Ou seja, nós sabemos quantas vezes cada um de nós precisamos eventualmente pedir, mas devemos saber que cada um de nós devemos pedir, insistir e não desistir. Ok? O exemplo de Leá é um de tantos que temos. Então, vamos lá. Então, algumas histórias, vamos comentar agora, na verdade, que são trazidas, que nos ilustram um pouco melhor todo esse conceito do poder que tinha a Tfilá, mas esse poder da Tfilá tem que ser acompanhado com o quê? Com emuná. E não somente emuná, mas ainda com bitachon. A confiança na Hashem. Por quê? Ele que consegue fazer. E nós tínhamos mencionado, só para repetir o lindo verso, o Pasuk, que diz: Kavel Hashem Chazak ve'yametz livecha, ve'kavel Hashem. Já. Ele te diz: confia em Deus, que se fortaleça teu coração e confia em Deus. Ou seja, se você confia em Deus, fortaleceu teu coração e não deu certo, começa de novo. Confia em Hashem. Volta novamente a insistir no Kavel Hashem, ou seja, confia que Hashem, ele pode, ele que tem o poder, ele que tem as condições. Agora, muitas vezes depende da gente merecer isso. Por isso que nós temos visto que depende muitas vezes de nossa teshuvá. E, Rabino, tem uma questão também. Muitas vezes, o que a gente deseja não é o que é o melhor para a gente. Às vezes a gente pode estar sendo poupado, né? Também. Não, isso na prática é a segunda parte. Esse é o conceito de você confiar que se Hashem não te concede o que você está pedindo, é porque isso é bom para você. Ou não te conceder é bom para você. Entendeu? Já na prática você pode pedir para Hashem, você pode desejar alguma coisa. Ah, mas Hashem não está me atendendo. Primeiro que Hashem está te atendendo, ele está dizendo não. E querer você ligar para alguém e falar, você vem? Não. Ele te atendeu e te falou que não. Para nós, atender significa o quê? Conceder. Nós mal aplicamos o conceito correto das palavras. Quando, por exemplo, alguém, entre aspas, não te obedece, você diz, não me respeita. Peraí, não é que não te respeita, não te obedece. Por exemplo, quando tem hierarquia um funcionário ou a criança, minha neta reclama que meu neto não respeita ela. Não é que não respeita, tá bom que ele é pequeno, mas o conceito. Não é que não me respeita, não te obedece. Então, na prática, Kadosh Baruch Hu sempre te ouve. Hashem não é que está que nem nós. Estou conversando com um, não consigo atender o outro. Hashem consegue ouvir a todos nós. Mas por alguma razão ele decidiu que não. E se ele decidiu que não, é porque o melhor para mim neste momento é não. Às vezes a gente não consegue entender. Aí você vai me perguntar, mas Rabino, então por que a gente fala que não? Não está querendo conceder? Não necessariamente não está querendo. Talvez não é bom para mim, talvez eu não estou merecendo isso ainda, talvez eu preciso me esforçar mais para poder merecer e estar à altura disso. Ou seja, qual é o critério? É uma coisa que vem, vamos dizer, no paralelo. Hashem, ele tem a sabedoria dele. Nós não conseguimos entender, não temos como pretender entender, saber e compreender quais são as motivações verdadeiras de Hashem. Ok?
Então, diz o seguinte, ele se baseia essas histórias num livro que chama Emanti Cadaver, acreditei, pois falarei. A primeira, que também foi relatada pelo Rav Silverstein, se passa nos dias de hoje e nos mostra a importância de se comportar como leai menos e nunca deixar de fazer tefilá e perder as esperanças. Muitas vezes a gente perde as esperanças. Isso é comum. Rabino, já rezei muito por isso. Não mais do que Moshe rezou para entrar na terra de Israel e com certeza não mais do que Leai menos rezou para não cair no, como chama, estava preparado, por assim dizer, que ela iria casar com Esav. E talvez ainda tenha que insistir um pouco mais. Às vezes você chega na conclusão, isso também pode acontecer, e decide paro de rezar, por quê? Porque cheguei na conclusão que talvez estou pedindo algo que não é bom para mim. Rabino, Um exemplo prático. O cara que, por exemplo, diz, vê a mulher bonita, sei lá o que, diz, puxa Deus, eu quero casar com ela, me arruma ela. Ela pode ser bonita por aparência, mas o caráter, personalidade e valores dela pode ser terríveis. Você vai comer não o pão que o diabo amassou, pão que ela mesma vai amassar. Então, às vezes, quando a gente está te poupando, não está te dizendo que não. Então, eu estou dando um conceito muito, como chamo, um exemplo muito vulgar, mas pode ser real. Sim. Rabino, o senhor estava dizendo, né, das rezas, da importância, né, da fé. Aí o senhor falou de Moshe Rabbeinu e de Leia. Só que o Moshe Rabbeinu não entrou em Israel e Leia não se casou com Esav. Bravo, mas o que... Muito bonita pergunta. A resposta é muito simples. Como nós vemos na Torá. Moshe Rabbeinu não entrou em Eretz Israel. Por que não entrou em Eretz Israel? Porque Deus tinha decretado e chegou a pedir para Moshe Rabbeinu, para de rezar porque vou ter que te conceder. Ou seja, vai chegar uma hora que vou ter que te conceder. Se você insiste, eu vou ter que te dar. E eu não quero te dar. Então, por favor, para de pedir. Entendi. Veja os comentários no início de Parashat Vayet Hanan, da porção Vayet Hanan, no livro de Devarim. Então, na prática, essa é a diferença. Moshe parou de rezar, mas não parou de rezar porque desistiu. Não parou de rezar porque não confiou. Não parou de rezar porque cansou. Parou porque Hashem pediu. Leá, enquanto isto, não parou, insistiu até que Hashem concedeu. Certo? Ao ponto que ela achou que foi mérito dela depois. Ok? Quando veio Rachel e queria pegar as flores do filho. O quê? Você pegou meu marido? Ela estava confiante que o marido era dela. Ela não entendeu que foi Rachel que cedeu. Para ela, não. Todo Minas Shamayim, eu pedi e Deus me atendeu. Leá devia ter feito estágio em Buenos Aires, eu acho. A gente já sabe isso. É bonito usar esses dois exemplos, mas na prática eles são mais complicados, porque, por exemplo, ninguém está vivo de Moshe bem e nem menos ainda de Leá. Então, eles que são eles. Eu vou te dizer uma coisa, falar que Leá é menos ainda que Moshe, perdão, que Moshe é menos que Leá, é menos ainda Leá, já. Qualquer mulher difícil vai ter de Leá, e mesmo eles chorar até ficar marca e outro pedir 500. Bravo. Sim, tá bom. Então, o que você está provando? E eu estou te respondendo. O que você está provando? Não estou provando nada, estou perguntando. Mas você não percebeu, na tua pergunta tem a resposta. Você está tão fechado que não está ouvindo, nem está me deixando falar. Então, me desculpe. Okay. Posso? Qual a diferença? Para os tzadikim, quando o nível é mais alto, a dificuldade é maior. É simples. Qual é a graça? Para pedir para um maratonista correr 5 quilômetros. Agora, pede para mim correr 5 quilômetros. Nem com um pitbull atrás consigo. É simples. O esforço, ele é funzaragra. Cada um é de acordo com o seu nível. Não é que estou me comparando com Moshe. Ao contrário.
Mas o que eu estou comparando com Moshe é que a insistência que Moshe teve, eu posso ter na minha proporção, a minha insistência. O que Moshe pediu, eu não peço coisas tão grandes. Não adianta, estou no meu nível, entendeu? Eu queria um famoso exemplo. Enquanto eu estou pedindo para Hashem, Hashem, me ajuda a, sei lá, a pagar a parcela do carro, o outro está pedindo, Deus, me ajuda a pagar a parcela do jatinho. É uma pequena diferença. Mas cada um está com sua parcela. E tem que pedir para Deus ajudar a pagar a parcela. Eu não sei se o jatinho se vende parcelado, não tenho ideia. Eu nunca fui cotar sequer. Bom, você já passou por isso, Baruch Hashem. Eu ainda não. Mas deu para entender? Por isso eu te falei, na própria pergunta está a resposta. Quando Moshe pergunta para o povo de Israel, perdão, quando Moshe pergunta para o povo de Israel, o que Deus está te pedindo? Temer a Deus, grande coisa. Tudo que Deus te pede, temor a Deus. Mas Hashem Elokecha shoel meimach ki im leirat Hashem Elokecha. A Gemara pergunta, que temor a Deus é algo tão simples? É tão fácil? Lógico, para o nível de Moshe Rabbeinu não é fácil. Agora, para o nosso nível. Mas para cada um existe um nível de temor proporcional como ele tem. Como, inclusive, nós mesmos temos dentro de nós uma faísca de Moshe Rabbeinu, que é a explicação que traz no Tânia, certo? Então, nós estamos vendo aqui uma grande diferença entre um e outro. Mas a proporcionalidade se mantém. Ok? Por isso que te falei que na pergunta estava a resposta. Vamos lá. Então podemos começar a chorar. Então, na prática, na verdade, o que significa? Que ela nunca perdeu as esperanças. Por quê? Se perdesse as esperanças, tivesse parado de rezar. O fato que não parou de rezar é que não perdeu as esperanças. Por isso que diz que a esperança é a última que morre. Porque se ela acabou, então aí foi tudo por beleleu. Você para de rezar. Enquanto tem esperança, por isso que a Gemara diz, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע מן הרחמים. Mesmo que tenha uma espada no teu pescoço, você não pode desistir do quê? Da misericórdia divina. A Kadosh Baruch Hu, ele pode, no último instante. Como vemos com Noah. Quando diz a Torá, que nos conta que Noah, que construiu a arca e tudo mais, quando está trazido que ele era Mikatnei Amaná, ele acreditava ou não acreditava, ele não entrava na arca. Estava chovendo. Quando entrou, Mipnei Meia Mabul, diz a Torá. Por causa das águas do dilúvio. Porque para ele era uma chuva. Era uma brisa, sei lá. Aí, de repente, chegou, como chama? As águas estavam tão fortes que aí não teve opção, teve que entrar. Mas, de alguma maneira, a gente não pode desistir. Essa é a questão. Abrindo a saída do Egito também, ficou por aqui, né? Mas aí foi um Yehudi, Darshon. Aí não foi todo mundo. Mas ele É o mérito dele, sim. E por mérito dele o mar se abriu e aí todo mundo foi no solo seco. Sim, mas ele entrou até as narinas. Quando as águas chegou até que não dava mais, e ele não desistiu. Ele deu mais um passo. Mas aí vemos, por isso que hoje em dia, quando você tem alguém que é um pioneiro, essa palavra talvez, é chamado de Nachshon. Os pioneiros são Nachshonim. Por quê? Porque em homenagem, em mérito justamente desse pioneiro. Ele foi o grande mérito, e não foi Moshe. Por outro lado, então vamos com a conclusão que é, talvez ligado com a pergunta que fez o Flávio antes, não precisa ser Moshe Rabbeinu. Ao contrário, para ser o grande pioneiro, não, porque exatamente, não foi, nem de fato ele foi. Ao contrário, Moshe entrou em desespero. É lógico, Moshe tinha todo mundo na cabeça dele. Que a gente, quando tem a esposa de um lado e a sogra do outro, já fica em parafuso, imagina. Moshe tinha todo o povo inteiro na cabeça. Aí, naquele momento, Moshe não entendeu. Hashem falou, o que você está gritando? Vai em frente. Mas a pergunta óbvia que Moshe poderia fazer para Hashem, qual que era? Vai em frente como? O mar está aí. Está fácil.
E que fazemos com quem não sabe nadar? Que fazemos com os idosos? Que fazemos com quem estão doentes? E o Nachshon foi. Aí Nachshon foi, como se diz em Yiddish, a expressão Onkan Chochmes. Ele não pensou duas vezes, ele foi em frente. Na cara e na coragem. Hashem falou, ele confiou. Por isso que Nachshon só tinha um. Não é tão fácil. Ok? Mas pode ser uma, como chama? Uma fonte de inspiração para nós. Então, no asilo de Londres, duas senhoras eram vizinhas de quarto. No entanto, infelizmente, uma delas faleceu. O diretor da instituição sabia que o único filho daquela mulher vivia nos Estados Unidos. Assim, ele pegou o telefone e deu a triste notícia por herdeiro, que ficou imensamente abalado, mas explicou que não tinha condições de viajar até Londres para o enterro. Ele pediu para o diretor que o diretor cuidasse de tudo com a Hebra Kadishá e deixasse as despesas por sua conta. Enquanto isso, ele sentaria Shiva nos Estados Unidos e assim foi. Até que no terceiro ou quarto dia do Shiva, o telefone tocou na casa do filho da senhora falecida. Uma das netas da mulher atendeu. Do outro lado da linha, alguém se identificou como sua avó paterna. Assustado, o homem pegou o telefone e perguntou: quem está pagando por essa ligação? Quem fala? Sou eu, sua mãe. Imagina, o cara está sentando o Shiva e a mãe está ligando para ele. Está sentando o Shiva pela mãe. E a mãe liga para ele. O que você acha? Eu não estou com pressa. Como assim? Onde você está, mãe? Perguntou o filho quase sem palavras. Estou no asilo em Londres. Há uma semana que você não me telefona. O que aconteceu? Vamos murmurando algumas palavras. O filho atordoado perguntou: a senhora está bem? Sim, estou ótima. Eles continuaram a conversar, mas o filho não mencionou nada sobre sua suposta morte. Depois de ligar o telefone, imediatamente ele entrou em contato com o diretor do asilo pedindo explicações. O senhor está brincando comigo? Perguntou o filho. Que você seja consolado dos céus, respondeu-lhe o diretor. Como assim? Acabei de falar com minha mãe. Mas há 3 dias você me comunicou sobre a morte e o enterro dela. O quê? É isso que você ouviu. Falei com minha mãe hoje. Ela não me ligou do Ganelli. O diretor pediu uns minutos para averiguar o que se passava. Foi então que ele descobriu que havia se confundido. Quem morreu não foi a mãe do homem que vivia nos Estados Unidos, mas sua vizinha de quarto. Aí, por favor, me desculpe, implorou o diretor, no que foi atendido. O homem perdoou. Só que agora ele tinha de contar todo o ocorrido para o filho da outra senhora. Então é bom você ter certeza que agora morreu a mulher certa, não? Que certamente ficaria uma fera por não ter tido nem chance de participar do funeral da sua mãe. Por quê? Devido ao engano técnico administrativo lá. Como não tinha saída, ele ligou para o herdeiro dessa mulher, que também vivia em outro país. Ele mal iniciou a conversa, o homem perguntou: por que está me ligando? Minha mãe morreu? Se for isso, por favor, doe seus órgãos e envie seu corpo a um crematório. Eu quero que ela seja cremada. Nossa. O diretor explicou: não podemos fazer isso. Somos judeus e pela Halakha é proibido doar órgãos e cremar corpos de nossos mortos. Ela foi enterrada há uma semana, pois cometi um erro e a confundi com sua vizinha de quarto. Assim avisei a família da outra senhora em vez de avisá-lo do falecimento de sua mãe. Peço-lhe que me desculpe, falou o diretor. Vocês enterraram conforme a lei judaica? Com pureza, recitando o Kadish? Perguntou o filho. Certamente, garantiu o diretor. O filho disse: ela me venceu. Surpreso, o filho continuou dizendo: nas visitas que fazia ao asilo, ela sempre me pedia para ser enterrada conforme a lei judaica. E eu lhe dizia: o que isso importa, Ima? Nada muda depois da morte. Vou doar seus órgãos e cremar seu corpo. Ao que ela respondia: quero ser enterrada num Beit Almin, num cemitério judaico, como se deve. Depois de várias discussões, certa vez ela me disse:
saiba que se vocês não se preocupar comigo, Hashem se preocupará. Eu disse, veremos. Ela não parava de recitar Teilim para isso. Por fim, ela conseguiu o que queria. Pelo mérito de nunca ter desistido, essa mulher conseguiu que seu desejo fosse realizado. Ou seja, na prática, vemos aqui que, às vezes, Deus dá um jeito. Se você analisa, a história que já conhecia, obviamente, mas como que é de arrepiar, como que ir contra todas as, como chama? Contra todas as chances de dar certo, simples, cometer um pequeno erro e as coisas se acertam. Ou seja, o que quero dizer com isso? O que você poderia chamar um pequeno erro do diretor Foi um acerto. foi o maior acerto, talvez, de toda a trajetória dele. Sim. Ou seja, eu não quero nem imaginar a alegria dos filhos, daquele filho nos Estados Unidos, e falar com a mãe depois, e ver que o Baruch Hashem estava saudável. Então, na prática, isso daqui é um conceito interessante. Rabino, tem uma história também. Uma amiga da Argentina, né? Ela e a mãe. A irmã, Perdão, por favor, fique de pé próxima vez. a irmã, a irmã dela, ela era assistida, morava na Argentina, tinha problemas, né? E ela era assistida pela AMIA. Só que a mãe dessa amiga minha, ela sempre foi atrasada, a vida dela inteira. E era um problema, todo mundo sempre reclamou, reclamou, reclamou. E ela, quando teve o atentado, era para ela estar lá. Só que como ela sempre foi atrasada, se atrasou e foi poupada. Baruch Hashem. Uma história que, na prática, Deus deu para ela uma qualidade que salvou sua vida. Que para todo mundo seria um defeito, por isso eu digo qualidade no final. Mas eu vou te mandar, se quiser depois, tem um em inglês. Recebi um tempo atrás uma história muito linda. Um cidadão eu não me lembro bem a história, mas tinha alguém que faleceu, em resumo, e não tinha ninguém, aí todo mundo foi para prestar homenagem no Shloshim, pediram para todo mundo ir prestar homenagem no Shloshim. E o pessoal que foi, porque não tinha ninguém, sei lá o quê, aí foram no Shloshim. Quando foi o Shloshim desse cidadão? No dia 11 de setembro. E o pessoal que trabalhava no World Trade Center. E esse dia não foram trabalhar, porque foram cumprir com a mitzvah. É uma história, eu vou ver se encontro ela. Eu te mando em inglês, mas é muito interessante como que as coisas, os círculos se fecham. A gente não tem ideia, mas tem alguém lá em cima, é evidente, óbvio e ululante, como se diz em português correto. As pessoas às vezes não percebem. Aliás, nós não enxergamos. Estamos tão envolvidos que perdemos a perspectiva para enxergar isso. Além do mais, hoje em dia, talvez uma das maiores dificuldades hoje em dia é o imediatismo que temos. Todo mundo quer tudo feito para ontem. Não? Tudo demora. A pessoa é imediatista, tem menos paciência. Então, na prática, isso é uma questão interessante para a gente tentar adquirir um pouco mais de paciência, de dar tempo ao tempo. Rabino, tem mais uma pergunta. O cara conhece uma moça, todo mundo já pergunta quando vai noivar. Quando noiva, quando vai casar. Quando casa, quando vai ter filho. Quando vai ter filho, quando vai ser bar mitzvah. E assim por diante. Já está na ansiedade, é terrível. Eu falei que eu vi uma vez uma palestra de um rabino que hoje em dia a sociedade cria ansiedade de um jeito que você vê, o cara não tem paciência de nada. Em seguida já está passando para o próximo poste. Isso vai criando ansiedade maior. Uhum. Ok? Rabino, tem mais Mais 10 minutos. Pensei que acabou. Rabino, Não acabou aqui. O Isaac que vai embora. mais uma pergunta. Sim. Pela Lahá, não pode fazer doação de órgãos Não, e doação de sangue. doação de sangue não tem problema. Sangue é algo que se repõe, o organismo não cria mais. Nós temos fígados e rins, dois órgãos que trabalham. Um cria
o sangue e outro purifica, filtra, etc. E o judeu não pode. Fígado só. Só tem um fígado só. Só um fígado só. Não, digo, não, temos um organismo que regera o sangue. Ele perguntou se pode doar sangue, para que não tem problema. E, Ele perguntou só doação de sangue, doação de órgãos não pode. e não pode receber também? Peraí, doação de órgãos, por exemplo, rins, se você tem condições, pode doar. O rim Porque a pode. pessoa pode. Deus nos criou com dois, mas pode sobreviver com um e pode doar. E depois da morte, só os rins, então. Allah permite, seria. Não, depois da morte não se pode doar nada. Nada, tá. E Sim, depois da morte é um tema delicado. O que é a morte? Entendeu? Se a pessoa morreu, como se diz, não se pode doar nada. para receber, Para receber, pode receber sem problema. Vamos lá. Segunda história, também extraída do livro Emântica de Ver, mostra a força da tefilá para abrir os olhos dos cegos. Nós falamos todo dia de manhã, quando? Porque a Hebrim, na Birkot HaShachar. Muito bom. Masbut. Então, o caso se passou em 1977 em Eretz Israel. Na época, o ministro de Justiça, que era o político Shmuel Tamir, estava em discussão uma lei que permitia o aborto. Ele era a favor desse decreto, o que dava como certa sua aprovação. Os Hachamim da época marcaram uma reunião com ele para tentar convencê-lo do contrário. Dentre os rabinos que participaram da reunião estava o Rabbi Rafael Binyamin Levin, filho do grande tzadik de Jerusalém, Maria Levin, que era chamado tzadik de Jerusalém, que por sua vez era muito estimado pelo ministro Tamir. 3 dias antes da data marcada para a reunião, Rab Levin telefonou para os outros Ramanim dizendo-lhes que todos deveriam jejuar, já que se tratava de uma situação extremamente perigosa e preocupante. Precisamos abrir os olhos desse ministro para derrubar sua ideia de legalizar o aborto em Israel, Eretz Israel. Deus nos livre, falou Rab Levin. No dia marcado, eles foram ao encontro do ministro, que os recebeu dizendo: vou ouvi-los, mas a legalização do aborto já é um fato. Só falta ser decretada. Não mudarei de ideia. A certa altura do encontro, Rav Levin pediu a palavra apresentando-se. Sou filho do Ariel Levin, Zichrono Tzadik Libraha. Ao que o ministro respondeu: eu gostava muito de seu pai. Há muitos anos, sempre admirei tudo o que ele dizia. Então, Rav Rafael Levin prosseguiu. Há muitos anos, meu pai me contou que recebeu a visita de um casal que estava discutindo. A esposa estava grávida e o marido queria que ela abortasse, pois ele estava cursando faculdade de medicina e aquele não seria um momento propício para ter um filho. Eles não viam como lidar com os custos de outra boca para alimentar. Eles também imploraram para considerar a concessão de permissão para acabar com a vida do feto. Meu pai explicou a eles que, embora entendesse de todo o coração que não seria fácil, eles precisavam continuar com a gravidez. O ministro perguntou: e eles ouviram seu pai e tiveram um filho? Rav Levin respondeu: sim, um menino. Sabe como seus pais o chamavam? Shmuel Tamir. Boquiaberto. Assim como os outros presentes à reunião, o ministro entendeu que aquele bebê era ele próprio. Imediatamente, Shmuel Tamir telefonou para sua mãe, que confirmou cada palavra dita pelo Rav Levin. Em seguida, ele garantiu aos rabinos: enquanto eu for ministro da Justiça, essa lei não passará no Congresso. Isso porque não tinha Xandão, senão... Os rabinos deixaram a reunião felizes. No caminho de volta, Rav Michael Stein perguntou ao Rav Levin: não entendi como, mesmo tendo esse triunfo nas mangas, o rabino nos telefonou pedindo que jejuássemos e intensificássemos nossas orações. Ou seja, se o senhor tem essa carta na manga, tá, acabou. Checkmate. Então, respondeu Rav Levin: há uma história aqui, outra lá, mas sem nossas tefilot não teríamos sucesso. Você acha que esse meio chamado história é o que iria trazer nosso êxito? Não é não.
Saiba que foi pelo mérito de nossa tefilá que tivemos sucesso. Se não fosse por isso, não adiantaria a história que fosse. Conquistamos êxito por meio de nossas rezas. Não são os meios que trazem o sucesso, mas sim a tefilá a Hashem. Onde nós vemos uma história semelhante, pessoal, muito famosa. A história da rainha Esther, em Purim. Ela jejuou 3 dias para ir agradar o rei. 3 dias inteiros de jejum. Cara, eu depois de um dia de jejum estou feito um bagaço. Imagina 3 dias, o bafo da mulher, coitada. E ainda nos diz a Megilá, o rei achou ela bonita. Depois de 3 dias. Não foram 3 dias no spa, no cabeleireiro. Não. 3 dias sem comer e sem beber. Como ele deveria estar naquela hora que foi perante o rei? Mas ela sabia que quem tinha que agradar de verdade era o rei dos reis, o santo bendito seja ele. Não o rei Ahasverosh. Então, nunca, em qualquer situação que for, devemos pensar que não precisamos rezar. Mesmo que tenhamos os meios para obter o êxito, ao mesmo só chegará se fizermos tefilá com a kavaná correta. Então, a gente deve tentar aproveitar sempre para se concentrar, se elevar, pedir para Hashem, insistir e que, Bezrat Hashem, tenhamos sucesso. Vamos lá, a última que terminamos o capítulo. O Rav Widerman Shlita, que um rabino que fala muito bem, tem shiurim toda semana, famoso em Israel, em um shiur sobre Parashat Be'alotcha, observou que nela está o episódio no qual o povo judeu começou a reclamar. O que acontece lá? Vai am kemitonenim ra beoznei Hashem, וישמע השם ויכל אפו ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. E o povo buscou pretexto mau aos ouvidos de Hashem. Eles estavam querendo implicar, acabou. Então chega uma hora que qualquer desculpa é desculpa para encrencar. Boré Olam ouviu e ficou furioso. Um fogo de Hashem irrompeu entre eles, consumindo os extremos do acampamento. Diz Rashi, o povo reclamou porque estava cansado depois de 3 dias de viagem, o que enfureceu Hashem, que os estava apressando para que entrassem logo na Eretz Israel. Vamos logo, vamos chegar no destino. Então, observa o Hatam Sofer, que o Pasuk usa uma linguagem interessante. Mal aos ouvidos de Hashem. Rabi Oznei Hashem. O que significa mal aos ouvidos de Hashem? Talvez eles não pensaram que era mal, mas os ouvidos de Hashem era mal. Às vezes eu falo uma palavra e você diz, pô, Rabino, tá me... Peraí, você está levando do lado errado. Eu não estou falando nada errado. Já, às vezes ele faz uma coisa e não percebe como é recebida do outro lado. Ok? Então, o Jajam indaga e explica. Sabemos que Boré Olam não tem corpo, assim como que a expressão... O que significa essa expressão? Então, diz as expressões olhos de Hashem, ouvidos de Hashem, mão de Hashem. A primeira remete à providência divina, que é a Ashgaha Pratit, a supervisão divina que rege o mundo de um Rosh Hashanah ao outro. Quando todos os eventos desse período são decretados, morte, nascimento, pandemia, cura, doença, parnassá, etc. Já ouvidos de Hashem, remete às tefilot que são dirigidas a Kadosh Baruch Hu, do fundo do nosso coração, que tem força para mudar qualquer decreto, ou seja, os olhos de Hashem. Ou seja, os olhos de Hashem são os que decidiram, aquilo que ele enxergou, observou e decidiu. Mas pelos ouvidos da gente você pode apelar e mudar o decreto. Então, e isso está em nossas mãos. E por essa razão que o Pasuk observa que a reclamação do povo soou mal aos ouvidos de Hashem. Por quê? Porque a tefilá não foi atendida. Então, aquele decreto se manteve firme. Então, mesmo que coisas amargas já estejam decretadas, temos poder de anulá-las por meio de nossas tefilot, como fez Leá Imenu. Ela conseguiu mudar. Aquela famosa história que eu gosto de contar da Guimarães, Masechet Brachot, de Ravuna. No fim da Parashat Be'alotcha, temos a passagem em que Miriam, a Neviá, falou, conforme seu nível, pois para nós não passou de um comentário. Lashon Hará. Ela falou Lashon Hará. Como pode ser que Miriam, a irmã de Moshe, a grande matriarca, aquela que é chamada de profetisa, que inspirou seu pai até Moshe, etc., que ela falasse Lashon Hará? Como pode ser? E mais ainda, de quê? De seu irmão Moshe Rabbeinu.
E assim foi acometida por Tzarad. Ela ficou com aquela doença espiritual, que é uma manifestação que pareceria tipo lepra. Então Moshe rezou por sua cura. Como rezou? Diz a Torá, Kel na refana lá. Hashem, por favor, cura ela, por favor. Então diz o Chaim Yosef David Azulay, o famoso Hidá, que Moshe fez essa tefilá porque lhe foi dito um segredo do mundo celestial, qual que era? Sempre que se pronuncia 2 vezes a palavra na, a tefilá é atendida. Se quer pedir algo, utilize 2 vezes a palavra na. Nós vemos isso, inclusive, que a gente fala Ana, Hashem, Oshia, na. No mesmo versículo, 2 vezes tem na. Ok? Então, e assim foi que ele conseguiu que sua irmã fosse curada. Então, recemos sempre, sem esfriarmos, como Leá e Menu, e podermos, se Deus quiser, ser todos atendidos, que a Kadosh Baruch Hu nos conceda todos aqueles nossos desejos para o bem, da maneira mais saudável, doce possível, e todos possamos ter brachot, saúde e alegria, e principalmente a Yeshua em breve, se Deus quiser.